Há um ponto na existência em que tudo o que você acreditava sólido começa a parecer menos rígido, quase flexível, como se cada situação carregasse espaços invisíveis onde novas rotas podem surgir. É justamente nesses intervalos que se revela o fenômeno conhecido entre físicos como colapso da função de onda, conceito introduzido por nomes como Niels Bohr, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, e que, curiosamente, encontra ecos surpreendentes em tradições espirituais milenares, desde práticas tibetanas de contemplação silenciosa até ensinamentos de místicos como Yogananda. Embora o termo soe técnico, sua essência é direta. Antes de algo se tornar concreto, existem alternativas coexistindo. Cada cenário possível repousa como vibração. Nada se fixa até que uma consciência observe, escolha, foque, decida ou sustente determinada energia interior. É isso que a física chama de colapso. Já na dimensão subjetiva, muitas filosofias afirmam que o que você sente, pensa e projeta funciona como gatilho para moldar circunstâncias. A maioria vive sem perceber essa interação. Enxerga a realidade como algo definitivo, imutável, como se os acontecimentos fossem impostos sem participação da mente. No entanto, estudiosos como Einstein, apesar de discordar do aspecto probabilístico da mecânica quântica, reconheciam que havia uma ordem mais profunda sustentando tudo. Já pensadores contemporâneos como Bob Proctor, Joe Dispenza e Greg Braden afirmam explicitamente que o ambiente responde ao padrão energético mantido no interior do indivíduo. Essa ligação entre mundo subjetivo e manifestações externas passa despercebida porque o ser humano costuma operar no automático. Emoções disparadas sem controle, pensamentos repetidos, crenças instaladas desde a infância, narrativas herdadas, condicionamentos nunca questionados. Em tal estado, nenhuma pessoa percebe que está contribuindo para os próprios resultados. Para compreender como a vida responde, imagine cada experiência como uma projeção de ondas microscópicas que aguardam instruções. Essas ondas carregam potenciais. Nenhuma escolha é imposta. Tudo permanece disponível, esperando uma vibração predominante para se organizar em forma. Isso significa que enquanto seu interior estiver desalinhado, inquieto, tenso, confuso, sua volta refletirá exatamente esse padrão. É como se todo o comportamento interno emitisse comandos silenciosos, não verbalizados, mas poderosos. Se dentro de você há medo, o campo ao redor tende a apresentar situações que confirmam esse mesmo medo. Se há baixa autoestima, oportunidades se fecham porque, em termos quânticos, você não oferece ressonância suficiente para manter essas possibilidades ativas. O interessante é que nada disso é punição, karma automático ou destino inalterável. Tudo é feedback, um espelho pedagógico. A vida devolve o sinal emitido, e quando alguém aprende a interpretar esse retorno, descobre que pode corrigir, ajustar, recalibrar e transformar qualquer área. Saúde, relacionamentos, prosperidade, carreira, propósito, expressão criativa, autopercepção. Para ampliar esse entendimento, pense em experimentos como o da dupla fenda, conduzido por Thomas Young e reinterpretado por diversas equipes ao longo do século XX. Ele mostrou que partículas se comportam como ondas, até serem observadas. Quando alguém olha, mede ou registra, a vibração se solidifica numa única opção. A observação muda o comportamento do objeto. Parece um enigma, mas indica que existe ligação constante entre quem observa e aquilo que é observado. Agora traduza esse experimento para seu cotidiano. Cada pensamento é observação, cada emoção também. Cada imagem mental registrada na imaginação funciona como um ato de medição energética. Tudo o que você mantém por mais de alguns minutos começa a reorganizar o fluxo de possibilidades que antes estavam abertas. E esse ponto é crucial. Não é a emoção passageira que cria, mas o estado predominante. Pode chorar, sentir raiva, frustração, exaustão. Isso faz parte da natureza humana. O problema surge quando essas emoções se tornam estado permanente. A questão fundamental é:
Qual vibração você sustenta na maior parte do dia? Porque é essa vibração que provoca o colapso específico que você experimenta como realidade. Se dentro há caos, o entorno replica caos. Se dentro há clareza, portas se abrem. Se dentro há gratidão, o campo responde com multiplicação. Se dentro há trauma não tratado, padrões repetitivos aparecem. Se dentro há consciência elevada, novas sincronicidades surgem espontaneamente. O universo parece complexo, mas funciona em princípio simples: coerência. A coerência interior provoca coerência exterior. E o mais interessante é que tradições espirituais sempre afirmaram isso. Os antigos Vedas falavam sobre prana, o sopro que estrutura tudo. O taoísmo mencionava o Qi, fluxo vital moldado pelo centro emocional. Mestres como Rumi diziam que o exterior é reflexo do interior. Monges tibetanos treinam a mente para que o ambiente se torne extensão da paz cultivada internamente. Todas essas tradições descrevem, de maneiras diferentes, aquilo que hoje chamamos de colapso quântico orientado por estados internos. Isso revela que realidade não é castelo de pedra, e sim argila. Moldável, flexível, sensível. E o escultor não é externo, é você. Contudo, essa escultura só ganha forma quando existe foco. A falta de foco transforma qualquer possibilidade em aleatoriedade. Não porque o universo deseja confundir você, mas porque sem direção clara, nenhuma vibração consegue se manter estável o suficiente para colapsar de maneira consistente. Quando alguém afirma, nada muda na minha vida, geralmente significa que a pessoa está tentando alterar resultados sem mexer no núcleo emocional que os produz. É como usar tinta nova sem lixar a parede antiga. A superfície parece bonita no início, mas logo a tinta descasca porque o fundo permanecia incompatível. A verdadeira mudança acontece quando você aprende a substituir reações automáticas por decisões conscientes. Isso envolve observar pensamentos como quem observa nuvens atravessando o céu, sem apego, sem identificação. Envolve escolher emoções que sustentam seu futuro e não emoções que confirmam seu passado. Envolve abandonar narrativas de limitação e instalar crenças que abrem espaço para novas experiências. O colapso quântico não responde ao que você fala, responde ao que você realmente sente. Se disser que deseja prosperidade, mas interiormente teme fracassar, o campo responde ao medo e não ao desejo. Se repete afirmações de autoestima, porém continua se enxergando através de feridas antigas, o campo responde à ferida. Por isso, muitos afirmam, eu faço tudo e nada acontece. Acontece sim. Só que acontece de acordo com a vibração dominante, não com a intenção superficial. Esse entendimento pode assustar no início, mas também traz poder, porque significa que você não está preso ao passado, não está condenado a repetir traumas familiares, não está limitado por circunstâncias econômicas ou influências externas. Você pode mudar seu estado interno e, ao fazer isso, muda tudo que se organiza ao redor. Esse é o ponto que pensadores como Neville Goddard exploraram profundamente. A imaginação funciona como laboratório criativo. Quando você internaliza uma cena desejada com detalhes sensoriais, o campo responde como se essa cena fosse referência. E, ao responder, reorganiza probabilidades para que o cenário interno se torne algo experimentado no cotidiano. Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Não porque conhecimento é inútil, mas porque imaginação acessa dimensões de potencial que ainda não foram registradas como fatos. O conhecimento olha o que existe. A imaginação acessa o que pode existir. E o colapso quântico se apoia no que pode existir, não no que já existe. A questão é, como alterar o estado interno? Como estabelecer um padrão emocional consistente? Como dar comandos claros para o campo? Como evitar que memórias passadas dominem o presente? Como escolher um novo caminho vibracional? Primeiro ponto: respiração. Estudos modernos mostram que a respiração altera batimentos cardíacos e ritmos neurais. Um padrão respiratório calmo produz coerência cardíaca,
e essa coerência facilita a mudança emocional. Grupos como o Instituto HeartMath estudam isso há décadas e demonstram que o corpo inteiro responde quando a respiração se estabiliza. Segundo ponto, atenção consciente. Quando você começa a notar os próprios pensamentos sem entrar neles, surge espaço para escolher. Sem esse espaço, você reage. Com esse espaço, você cria. Terceiro ponto, reprogramação emocional. Não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente. Isso envolve movimento corporal, novas experiências, mudanças no ambiente, visão de futuro, eliminação de histórias antigas que já cumpriram sua função. Quarto ponto, persistência. Não existe milagre instantâneo, existe manutenção. O campo precisa de consistência para reconhecer sua nova vibração como assinatura dominante. Sem consistência, ele volta ao padrão anterior. Quando esses elementos se alinham, algo curioso acontece. Oportunidades surgem sem esforço, encontros inesperados aparecem, sincronicidades aumentam, portas se abrem de modos que fariam qualquer cético levantar a sobrancelha. Não é coincidência, é interação quântica. O colapso específico que você chama de minha vida é simplesmente resposta ao que vibra dentro de você. Não há mistério, punição, favorecimento ou acaso. Há frequência. E quando você aprende a assumir responsabilidade por sua frequência, a realidade deixa de ser ameaça. Torna-se extensão do seu centro. Torna-se campo de criação, não de sobrevivência. Torna-se cenário onde você escolhe o papel, em vez de repetir personagens herdados. Essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de controlar tudo ao redor, mas a liberdade de ajustar o interior até que o exterior corresponda. O colapso da realidade não acontece lá fora, acontece dentro. E quando acontece dentro, nada ao redor permanece igual. Se existe um ponto onde quase toda a humanidade se perde, é exatamente na tentativa de entender por que determinadas situações parecem se repetir como se fossem ecos insistentes da própria mente. Durante séculos, filósofos místicos e cientistas procuraram explicações para a origem dessa estranha capacidade que temos de viver padrões semelhantes, mesmo desejando resultados completamente diferentes. No entanto, apenas com a evolução da física moderna e de investigações sobre consciência, tornou-se possível observar que os acontecimentos exteriores não se manifestam de forma aleatória. Eles emergem de uma estrutura invisível, moldada pelas nossas respostas internas. E é nesse momento que o conceito de colapso da realidade deixa de ser teoria e passa a se transformar em algo que pode ser percebido no cotidiano de qualquer pessoa. Um dos maiores erros cometidos ao tentar compreender esse processo é imaginar que emoções são simples reações químicas localizadas no corpo. Pesquisas realizadas ao longo do século XX, desde os experimentos de Max Planck até análises contemporâneas sobre coerência cardíaca, mostraram que as vibrações emocionais alteram campos eletromagnéticos que se estendem muito além da pele. Quando alguém entra em estados como irritação constante, ressentimento acumulado ou medo inconsciente, sua estrutura energética passa a emitir oscilações que correspondem exatamente à frequência das situações que mais teme. É como se cada sentimento fosse um sinal enviado para uma matriz inteligente, sensível aos impulsos internos, capaz de reorganizar circunstâncias externas para que se alinhem ao conteúdo vibracional emitido. Imagine, por exemplo, alguém que vive temendo ser rejeitado. Mesmo quando essa pessoa tenta esconder esse receio por meio de postura confiante, suas emoções não conseguem mentir para o campo ao redor. O ambiente reconhece a assinatura emocional verdadeira, não a máscara comportamental. Como resultado, situações que reforçam aquela insegurança acabam surgindo repetidas vezes. Ligações ignoradas, relações instáveis, oportunidades que se desfazem antes de florescer. Não se trata de punição cósmica, e sim de coerência energética. Aquilo que o indivíduo sustenta como estado interno se converte em probabilidade dominante.
fazendo com que determinadas possibilidades se tornem mais densas e, portanto, mais propensas a se concretizarem. Esse fenômeno é semelhante ao que ocorre nos experimentos de dupla fenda, onde partículas se comportam de maneiras diferentes dependendo do observador. Em uma analogia simples, o observador humano não é apenas o olhar físico, mas todo o conjunto formado por emoção, convicção, memória, intenção e expectativa. Cada aspecto influencia o campo e direciona o comportamento das partículas da vida, pessoas, acontecimentos, respostas, encontros e até ausências. Não é exagero afirmar que cada indivíduo participa ativamente da construção do cenário onde vive, mesmo sem estar consciente do que está emitindo. Uma parte crucial desse processo está naquilo que chamamos de ruído mental. Pensamentos dispersos, memórias mal resolvidas e conflitos não expressos criam interferência semelhante ao chiado de uma estação de rádio mal sintonizada. Quando o interior está desorganizado, as projeções externas também se tornam caóticas. E isso explica por que muitas pessoas, mesmo buscando mudanças, continuam presas às mesmas dinâmicas. Elas tentam alterar comportamentos, tentam mudar hábitos, tentam se afastar de situações problemáticas, mas carregam consigo um emaranhado emocional que recria tudo o que elas desejam deixar para trás. Diversos mestres espirituais, desde Ramana Maharshi até Paramahansa Yogananda, apontavam para esse fenômeno ao afirmar que a origem do sofrimento não está no que acontece, mas naquilo que a mente acredita e alimenta. Curiosamente, essa visão está totalmente alinhada com observações científicas modernas sobre processamento de informação. O cérebro filtra a realidade com base em padrões consolidados, ativando redes neurais que confirmam as interpretações mais familiares. Assim, experiências passadas criam molduras interpretativas que condicionam percepções futuras. Se alguém cresceu em ambiente onde ouvir não significava perigo, sua mente adulta tenderá a interpretar qualquer negativa como ameaça, mesmo quando a situação atual não representa risco real. E como elementos tão subjetivos podem influenciar acontecimentos físicos, a resposta está na forma como campo e matéria se relacionam. Pesquisas de Nikolai Kozyrev, Gerald Feinberg e tantos outros mostraram que campos sutis, embora invisíveis, atuam como moldes para a manifestação. As palavras pronunciadas, o gesto realizado ou a ação tomada são apenas a ponta visível de uma estrutura muito mais profunda. Quando o estado interno está desalinhado, a expressão externa naturalmente se torna incoerente. A vibração interna funciona como comando silencioso, reorganizando circunstâncias como se fosse um escultor invisível, ajustando cada detalhe da peça final. É por isso que, frequentemente, uma mudança externa só funciona quando acompanhada por um ajuste interno real. Quando alguém altera emoções e convicções profundas, o campo energético se expande, se estabiliza e passa a emitir sinais diferentes. Nesse instante, possibilidades antes improváveis começam a se aproximar, porque encontram ressonância. Não é mágica, não é superstição, é sintonia. Ambientes, pessoas, oportunidades e sincronicidades respondem imediatamente a essa nova vibração, porque o campo ao redor registra a mudança e, por coerência, reorganiza a matéria para que ela corresponda ao novo padrão. Um exemplo simples pode ajudar a visualizar. Uma pessoa que vive em estado de frustração permanente tende a enxergar obstáculos em qualquer situação. Sua atenção, condicionada a buscar motivos para confirmar a sensação de fracasso, passa a ignorar alternativas que poderiam facilitar sua vida. Quando essa mesma pessoa começa a dissolver seu conteúdo emocional pesado, ela não apenas altera sua frequência, modifica também o foco da atenção. E onde há nova atenção, há nova interpretação. Onde há nova interpretação, surgem caminhos que antes pareciam inexistentes. O colapso da realidade ocorre em duas etapas. Primeiro, dentro, depois, fora. Outro ponto fundamental é a influência do coração nesse processo.
Estudos conduzidos por institutos dedicados ao tema mostraram que o campo cardíaco é mais amplo que o cerebral, capaz de transmitir informações de forma não local. Emoções coerentes, como alegria genuína, apreciação e confiança, expandem esse campo, gerando padrões harmônicos que facilitam interações favoráveis com o ambiente. Já estados como ressentimento ou raiva prolongada criam perturbações, provocando distorções que dificultam resultados positivos. Cada pessoa funciona como uma antena consciente, emitindo e recebendo sinais continuamente, mesmo durante o sono. Se olharmos para civilizações antigas, percebemos que esse conhecimento não é novo. Culturas como Egito, Índia, Tibete e Grécia já afirmavam que o mundo visível é apenas uma camada superficial da existência, sustentada por um substrato energético moldado pela mente e pelo sentimento. O que mudou ao longo dos séculos foi a forma de descrever esse fenômeno. Hoje falamos em frequência, coerência, campo informacional, onda, partícula, vibração. No passado, falava-se em prana, éter, chi, ka, sopro vital. Independente do nome, o princípio permanece o mesmo. O universo responde ao movimento interior. O que realmente dificulta o entendimento dessa dinâmica é o ritmo frenético da vida moderna. Muitas pessoas desconhecem seus próprios estados internos porque raramente param para observá-los. Vivem tão imersas em responsabilidades, expectativas externas e estímulos incessantes que não percebem quando emoções densas se instalam. Acostumam-se ao desconforto como se fosse natural, carregando tensões emocionais durante anos, acreditando que esse peso é apenas parte da vida. Porém, enquanto esse material permanece ativo, ele se transforma no molde silencioso que define cada circunstância vivida. Quando alguém finalmente aprende a identificar emoções profundas e se permite reorganizar sua estrutura interna, algo extraordinário acontece. A percepção muda, o corpo relaxa, a energia se estabiliza, a atenção se torna mais precisa, a respiração se aprofunda, a intuição se fortalece e, como consequência natural, a realidade externa começa a responder de outra forma. Telefonemas inesperados surgem, oportunidades se aproximam, relacionamentos se ajustam, conflitos se dissolvem. Não porque o universo decidiu premiar alguém, mas porque aquele indivíduo, finalmente, se tornou compatível com aquilo que deseja. Essa compatibilidade é o coração do colapso consciente da realidade. Não é sobre desejar intensamente. Não é sobre repetir frases automáticas. É sobre reorganizar o interior até que a vibração emitida corresponda ao cenário desejado. Quando isso acontece, o campo ao redor se reestrutura para acompanhar essa nova assinatura. A vida se comporta como um eco inteligente, reproduzindo com perfeição o som emitido pela alma. A cada instante, impulsos internos moldam ocorrências externas, sem que a maioria perceba como esse processo realmente se organiza. O fluxo invisível que sai da atividade psíquica gera efeitos concretos, influenciando encontros, afastamentos, decisões alheias, direções profissionais, resultados financeiros e até a qualidade das relações mais íntimas. Nada escapa da vibração que nasce dentro. Nenhuma circunstância é isolada daquilo que a consciência emite continuamente. Essa emissão funciona como um código composto por emoções, imagens mentais, memórias armazenadas, crenças herdadas, expectativas projetadas, tensões acumuladas, intenções inconscientes e impulsos eletromagnéticos que se espalham no campo ao redor. O que muitos chamam de sorte, sinal, acaso ou até destino, costuma ser, na verdade, a repercussão desse padrão. Diversos laboratórios investigativos, como o Stanford Research Institute, o Peer Lab, Princeton Engineering Anomalies Research e departamentos avançados de neurofísica aplicaram décadas de testes estatísticos comprovando que variáveis emocionais alteram resultados físicos. Bob Proctor chamava esse mecanismo de transmissor humano
enquanto Albert Einstein defendia que toda forma material é apenas energia condensada pela observação. A tradição mística sempre descreveu esse processo como campo áurico, corpo sutil, força vital. A ciência moderna utiliza termos como coerência cardíaca, sincronização neural, potencial quântico e ressonância. No bloco anterior, ficou claro que a realidade colapsa devido à forma como o observador vibra por dentro. Agora, avançamos para a parte em que esse fenômeno começa a se aprofundar ao ponto de revelar padrões repetitivos que a maioria vive sem compreender. Por exemplo, quando alguém mantém tensão interna constante, situações externas refletem exatamente essa energia. Pessoas reagem de modo agressivo, tarefas ficam travadas, projetos emperram, conversas ficam pesadas, percepções se estreitam. Não porque um castigo cósmico exista, mas porque a vibração emitida reorganiza eventos compatíveis. O contrário também ocorre. Quando o indivíduo preserva serenidade autêntica, clareza mental, respiração estável e coerência entre sentimento e pensamento, o ambiente responde com sincronicidade, eficiência, leveza, facilidade, oportunidades, encontros úteis e até coincidências improváveis que parecem guiadas por alguma inteligência superior. É como se a própria matriz da vida se alinhasse ao modo interno de operar. Isso não significa negar desafios, mas compreender que desafios ganham outra qualidade quando a pessoa muda o estado interno. Obstáculos deixam de parecer punições aleatórias e se tornam ajustes, curvas necessárias, instruções sofisticadas do próprio campo para alinhar identidade e caminho. E assim o colapso da realidade deixa de ser um processo inconsciente e passa a ser um ato deliberado de autorregulação quântica. Para perceber essa dinâmica, basta observar momentos históricos em que indivíduos mudaram profundamente seu mundo ao alterar o que carregavam dentro. Nikola Tesla costumava afirmar que trabalhava primeiro na frequência e os resultados vinham depois. Paramahansa Yogananda ensinava que a vibração pessoal definia cada relação com o universo. Joe Dispenza demonstrou, com exames de ressonância funcional, que a reorganização interna reconfigura áreas cerebrais ligadas a decisões, motivação, foco e percepção do possível. Todos falavam da mesma estrutura. A realidade externa não é rígida, mas fluida, maleável, elástica, obediente ao estado interior. O que quase ninguém percebe é que o colapso não acontece apenas quando alguém quer algo, mas principalmente quando alguém é algo. A vibração mais forte não vem de frases afirmativas, visualizações esporádicas ou tentativas de pensar positivo. A força real nasce de um estado profundo, contínuo, incorporado, sustentado no cotidiano. Quem carrega culpa constante colapsa experiências que reforçam essa culpa. Quem carrega insegurança estabiliza vivências que confirmam a insegurança. Quem carrega grandeza contagia ambientes com possibilidades amplas. Quem carrega visão elevada atrai pessoas que expandem essa visão. Essa é a chave. Não basta compreender intelectualmente que o colapso acontece. É necessário notar como ele opera mesmo quando a pessoa não percebe. E é exatamente aqui que grande parte da humanidade se perde. Tenta mudar acontecimentos mantendo o mesmo estado interno que gerou aqueles acontecimentos. Tenta transformar a paisagem sem alterar a origem da projeção. Tenta corrigir efeitos sem mexer na causa. Isso gera frustração, circularidade e desgaste emocional, sensação de impotência e repetição de velhos padrões. Quando alguém decide reconfigurar a vibração que habita o corpo, o colapso começa a responder de outro modo. E isso se manifesta primeiro de dentro para fora. A respiração ganha outro ritmo. O pensamento se torna mais ordenado. A percepção se amplia. A intuição se torna mais nítida. A sensação corporal muda. A bioquímica entra em equilíbrio. Ondas cerebrais ajustam-se para padrões de coerência. Isso tudo, por si, já é colapso de realidade. Antes mesmo de qualquer evento externo alterar-se, a experiência interna já se transformou. Depois disso,
O campo ao redor acompanha. Situações que antes pareciam hostis enfraquecem. Pessoas que vibram no mesmo nível se aproximam. Recursos aparecem de modos inesperados. Caminhos que pareciam fechados se abrem com naturalidade. Projetos evoluem. Relações se harmonizam. Decisões se tornam mais precisas. Coincidências se multiplicam. E de repente a vida inteira parece ter mudado. Mas na verdade, foi o estado interno que mudou, e o resto apenas seguiu o movimento. Esse mecanismo também explica por que ambientes diferentes parecem reagir de maneiras diferentes à mesma pessoa. Quando alguém entra em um local carregando ansiedade, o local parece hostil. Quando entra com ressonância elevada, o local parece acolhedor. Não é o local que muda, é o campo da pessoa que altera a interação com o ambiente. Em muitos experimentos de física quântica, como os conduzidos por Anton Zeilinger, o comportamento das partículas modificava-se quando o observador alterava sua intenção. Em ambientes meditativos, a água mudava seus padrões cristalinos em pesquisas popularizadas por Masaru Emoto. No estudo de efeitos psicofisiológicos conduzido pelo HeartMath Institute, quando voluntários geravam coerência emocional, sensores ao redor captavam mudanças eletromagnéticas mensuráveis. Toda essa base indica que o corpo humano não é isolado. Ele irradia estados e absorve estados. A certa altura da jornada humana, chega o instante em que a pessoa percebe que nenhum acontecimento externo permanece isolado. Nada ocorre sem uma semente equivalente vibrando dentro da própria psique. Os antigos místicos afirmavam isso através de metáforas. Pensadores modernos como Max Planck, Werner Heisenberg e David Bohm levantaram hipóteses que ecoam esse mesmo princípio. Estudiosos contemporâneos de comportamento e energia o confirmam pela observação contínua. Tudo ao redor reflete algum padrão íntimo, ainda que inconsciente. Esse ponto da narrativa marca o momento em que o indivíduo começa a notar que sua paisagem emocional funciona como um transmissor constante. Cada sentimento, cada expectativa silenciosa, cada conclusão que ele assume sem perceber, lança um tipo peculiar de mensagem ao tecido que estrutura os fenômenos à sua volta. O colapso da função de onda, conceito central da física quântica, associado ao trabalho de John von Neumann e Eugene Wigner, sugere que possibilidades existem num estado potencial até que alguma consciência observe, interprete e decida. O que raramente se discute é que essa observação não precisa ser ocular. Ela pode ocorrer por meio da atitude interna. Quando alguém sustenta determinado clima psíquico, produz um tipo de observação contínua. Um olhar invisível mantém certas opções disponíveis e esconde outras. A mente, nesse sentido, não atua como espectadora passiva. Ela age como componente ativo da equação. Não escolhe apenas objetos, situações ou imagens, também seleciona probabilidades. E à medida que a pessoa aprofunda sua autorregulação emocional, esse mecanismo se torna mais evidente. Não é magia, nem ilusão, nem superstição. É coerência vibracional atuando sobre campos de informação. O ser humano vive imerso num fluxo incessante de sinais sensoriais, memórias, expectativas herdadas, condicionamentos coletivos e construções simbólicas. Cada elemento dentro desse ecossistema tem um peso considerável na formação do próximo colapso. Uma experiência passada, por exemplo, pode manter ativa uma interpretação antiga. Essa interpretação funciona como observador ambiental, perpetuando padrões antigos, mesmo quando os eventos presentes já pedem outra postura. É nesse ponto que a transformação real exige coragem. Substituir antigas narrativas internas por novas compreensões exige interrupção da automação mental. Considere o seguinte: quando uma pessoa desperta com ansiedade, antes mesmo de abrir os olhos, seu corpo já emite frequências ligadas ao medo antecipado. Essa informação percorre circuitos neurológicos, libera substâncias químicas, tensiona músculos e envia sinais ao campo energético ao redor. O mundo, ao receber esse conjunto de vibrações, reorganiza combinações possíveis.
Não porque exista um mecanismo moral que premie ou castigue, mas porque a sintonia determina o alcance perceptivo. A consciência acessa apenas as oportunidades compatíveis com aquilo que mantém internamente. É semelhante a um rádio sofisticado. As estações existem simultaneamente, mas apenas uma é captada. Se a sintonia interna estiver calibrada para ondas de insegurança, o indivíduo perceberá estímulos que reforcem essa insegurança. Se estiver alinhado à confiança, perceberá elementos que sustentam essa confiança. O universo externo contém todas as faixas, porém a consciência filtra tudo conforme a qualidade da emissão interna. Esse fenômeno se torna ainda mais evidente quando observamos situações em que várias pessoas enfrentam condições semelhantes, mas cada uma extrai conclusões diferentes. Enquanto um vê a ameaça, outro encontra a abertura. Enquanto um enxerga bloqueio, outro identifica insight. Essa divergência de interpretações revela que a realidade objetiva nunca chega pronta. Ela nasce do encontro entre o evento e a postura emocional de quem participa dele. Assim, o colapso não ocorre somente no laboratório. Ele acontece dentro da mente, a cada segundo. Ao compreender isso, a pessoa se dá conta de que não está condenada a padrões antigos. Ela pode reorganizar seus estados internos e, ao fazer isso, alterar as possibilidades disponíveis no entorno. Não se trata de alterar eventos pela força da vontade, mas de ajustar a própria vibração para que novas probabilidades possam aparecer. A vida não entrega algo porque alguém deseja com força. Ela oferece de acordo com o que alguém se torna. Imagine um pesquisador observando partículas subatômicas em câmaras de detecção. Ele sabe que o simples ato de estabelecer um parâmetro de medida já transforma o comportamento da partícula. Da mesma forma, quando alguém define internamente um novo parâmetro emocional, altera sua paisagem energética. Emoções sustentadas funcionam como parâmetros de medição invisíveis. Elas moldam o comportamento das circunstâncias, tal como o aparato de análise molda o resultado do experimento. Para que essa mudança interna ocorra de maneira consistente, é fundamental compreender o papel da coerência psicoemocional. Uma intenção verdadeira só se manifesta quando o pensamento, o sentimento e a ação se alinham. Caso contrário, surgem interferências, ruído vibracional e perda de força. É por isso que tantos desejam transformações, mas poucos as vivenciam de modo duradouro, porque tentam mudar apenas a superfície do comportamento, enquanto o núcleo interno permanece condicionado por interpretações antigas. O colapso da realidade depende, portanto, da qualidade do estado interior. Uma pessoa que mantém ressentimentos, culpas, autocrítica destrutiva ou expectativas de fracasso cria um ambiente mental denso. Essa densidade restringe possibilidades e até obscurece oportunidades que já existem. Por outro lado, alguém que cultiva presença, neutralidade emocional, coragem silenciosa e clareza afetiva cria um campo fértil para novos arranjos. Não é otimismo vazio, é física aplicada ao comportamento humano. Thomas Young, ao estudar os padrões de interferência, demonstrou que sistemas vibratórios podem criar trajetórias específicas dependendo da combinação de ondas. Se transpusermos essa compreensão para a vida diária, percebemos que emoções são ondas, pensamentos são ondas, interpretações são ondas. Quando todas essas ondas entram em coerência, formam padrões estáveis, e esses padrões se traduzem em experiências concretas. Dessa forma, o verdadeiro poder da consciência não é controlar situações, mas estabelecer ritmos internos que reorganizam o que se apresenta fora. Uma pessoa que aprende a regular o próprio interior alcança níveis de clareza que muitos jamais experimentam. Ela sente quando algo está desalinhado antes que o problema surja. Ela pressente caminhos favoráveis muito antes de outros notarem qualquer pista. Ela reconhece a importância do silêncio antes de reagir. Ela percebe que cada pensamento é uma escolha vibracional e que cada escolha cria rota. Essa percepção transforma a vida porque concede autonomia autêntica.
A pessoa deixa de ser vítima de circunstâncias e passa a atuar como coautora. Ela não controla tudo, mas influencia profundamente o que se revela diante dela, não por força, mas por frequência, não por esforço, mas por sintonia. À medida em que essa compreensão se fixa, novas perguntas surgem. O que estou emitindo sem perceber? Quais emoções mantenho por hábito? Que histórias internas ainda comandam minhas decisões? Que interpretações antigas sustentaram realidades que já não fazem sentido? Quais sinais internos estou ignorando? Essas questões não são intelectuais. São mapas para a reorganização vibracional. Ao questionar-se dessa forma, o indivíduo acessa áreas profundas de sua estrutura emocional. Ele reconhece medos que carregava desde a infância, percebe memórias que moldaram reações automáticas, nota preferências que não eram suas, mas herdadas. E ao identificar esses elementos, consegue dissolver padrões rígidos. Esse processo gera um tipo de renascimento interno. Não acontece de maneira instantânea, mas inicia uma mudança gradativa que impacta todos os aspectos da existência: relações, projetos, saúde, produtividade, sonhos. A realidade começa a responder de maneira diferente porque o emissor mudou. A física quântica descreve o colapso como transição de potencialidades para fatos concretos. A espiritualidade descreve isso como manifestação. A psicologia descreve como percepção seletiva. Todas essas linguagens apontam para a mesma essência. A consciência estabelece o tipo de mundo que cada um vivencia. E é justamente nesse ponto que a narrativa do colapso da realidade revela seu impacto mais profundo. Quando alguém decide sustentar nova qualidade interna, seja serenidade, coragem, gratidão ou confiança, algo muda ao redor. Caminhos antes inacessíveis surgem. Relações disfuncionais perdem força. Sincronicidades se multiplicam. E pouco a pouco, a pessoa reconhece que sempre teve mais poder sobre sua trajetória do que imaginava. Essa virada interna, quando sustentada, libera um campo de potenciais que antes permanecia inacessível. O indivíduo passa a sentir que tudo possui ritmo, que tudo possui significado, que tudo possui interação. Ele reconhece movimentos invisíveis que antes ignorava. Ele percebe sinais que guiam sua expansão. Ele entende que cada sentimento é uma comunicação com o universo. Então, o colapso da realidade deixa de ser teoria e se torna experiência direta. A pessoa testemunha eventos se reorganizando conforme ela se reorganiza. Ela compreende que a vida responde de maneira impressionante quando a vibração muda. Ela começa a viver aquilo que antes apenas estudava. No fim, o segredo não está em forçar resultados, mas em cultivar um estado interior capaz de transformá-los. A consciência cria o cenário, a vibração cria o roteiro, a intenção cria a direção, o sentimento cria a ponte e a presença cria o colapso. A realidade se ajusta ao interior porque o interior define a frequência, e a frequência define o mundo acessível. Se este conteúdo mexeu com algo aí dentro, permita que essa transformação continue. Aproveite para deixar sua marca nos comentários e contar qual parte acendeu uma nova visão em você. Clique no botão de gostei para fortalecer essa mensagem e compartilhe com alguém que está pronto para assumir o próprio campo vibracional. E se quiser aprofundar ainda mais a sua expansão, inscreva-se agora e ative o lembrete, porque os próximos capítulos podem abrir portas que você nem imaginava existir.